Vamos lá, galera, vamos resolver essa questão de número 13. Essa questão está na semana de número 7 da nossa ficha, do nosso material para o Enem, tá certo? Questão muito inteligente que envolve até uma ideia de relação percentual na dilatação térmica. Presta atenção. A questão falava assim: as rodas de uma locomotiva são discos metálicos e feitos de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Beleza. Quando essa locomotiva faz certo percurso com as rodas a uma temperatura de 50 graus Celsius, cada uma delas realiza 40 mil voltas completas. Se as rodas da locomotiva estivessem a uma temperatura de 0 graus Celsius, o número de voltas inteiras que cada uma daria quando a locomotiva realizar esse mesmo percurso seria de quanto? Primeira coisa que aqui você precisa entender é que o número de voltas está diretamente ligado ao comprimento dessa roda, ao comprimento dessa circunferência que é a própria roda. Então, na hora que eu aumento esse comprimento, ou eu diminuo esse comprimento, eu aumento ou diminuo o número de voltas para um determinado percurso. Em outras palavras, se a roda tiver raio menor, ela dá mais voltas para realizar o mesmo percurso do que uma roda de raio maior faria. Porque uma roda de raio maior, cada volta dela equivale a uma distância maior também. Na verdade, é isso que eu vou colocar aqui para vocês no nosso quadrinho. Deixa eu puxar o nosso quadrinho para que a gente possa fazer algumas considerações. A primeira consideração envolve essa ideia que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu puxar direitinho, apoiar, pronto. Agora ficou legal. É aqui. A primeira consideração é que quando você pega a distância percorrida por uma roda, ela é igual ao número de voltas vezes 2πr. Ou seja, para uma mesma distância, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Quanto menor for o raio, tá certo? Maior é o meu número de voltas para uma mesma distância. Nessa questão, além desse conceito, ele está trabalhando o conceito da dilatação. E aí eu queria conversar com vocês o seguinte: ΔL, L0, alfa delta T, tá bom? Presta atenção. Se eu isolar o L0 aqui, eu fico com ΔL sobre L0. Matematicamente, se eu divido a variação de uma certa grandeza pelo valor inicial da mesma, você concorda que eu estou encontrando a variação percentual desse valor? Por exemplo, se eu pego que uma determinada mercadoria aumentou R$2 e ela era 100, se eu dividir 2 por 100, dá exatamente 0,02, ou seja, teve um aumento de 2%. Então, isso aqui equivale ao meu aumento percentual da grandeza estudada. Consequentemente, se eu for pegar os dados dessa questão, ele diz que o alfa vale 20 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Isso aqui me dá 10 vezes 10 a menos 4, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3, que dá 0,1 vezes 10 a menos 2. Dizer que dá 0,1 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa de dizer que dá 0,1%. Consequentemente, quando eu variar a temperatura em 50 graus Celsius dessa roda, ela vai ter uma variação no seu comprimento de 0,1%. Se ela vai ter uma variação de 0,1% no comprimento, tá? Ela vai ter uma variação percentual também no número de voltas. Tá certo? Porque essas duas grandezas, como eu disse anteriormente, são inversamente proporcionais. Por exemplo, deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Ela não dava situação 1 e situação 2, ela vai andar a mesma distância.
N 2 π R1. N2 π R2. R é o comprimento do raio, que vai influenciar diretamente. Então aqui eu vou cortar e vou cortar, certo? Eu vou ficar com N1, que eram 40.000 voltas. R1 eu não sei. Tá certo? N2 eu não sei. Mas eu sei que o R2 é 0,1% menor que o R1. Então, como é que eu posso escrever o R2? Como sendo 99,9%, tá? Porque se é 0,1%, é 99,9% do R1. 99,9% do R1. Tá? Lembra que ele reduziu em 0,1%. 100 menos 0,1 dá 99,9%. Efetuando esses cálculos aqui, eu terei aproximadamente 40.040 voltas executadas. Não vai dar perfeitamente não, mas vai dar quase isso daí. Repito, isso aqui é porque o R2 é 99,9% do R1, tá? Ou seja, ele reduziu em 0,1%, porque aquilo ali foi um decréscimo de 50 graus Celsius. Então era para ali ficar menos 0,01%. Então ele só vale 99,9%. Aí eu botei por cento, dividido por cento. Então dá 40.040 voltas. Tá aqui, ó. Opa, desculpa. 40.040 voltas, gabarito letra B de bola. 40.040 voltas. Beleza? Aquele abraço.